Bíblico, Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção e vida para sempre. O que Davi está nos mostrando, inspirado pelo Espírito Santo, é que é nesse ambiente onde a gente está reunido, adorando o Senhor junto, aprendendo junto, conversando junto, que é onde o Senhor ordena e concede a sua bênção para sempre. É nesse lugar que Deus decidiu se manifestar e trabalhar nos nossos corações, transformando nossas vidas, nos tornando mais parecidos com Jesus. E além de tudo isso, Davi ele expressa nessa música, falando que a igreja, o lugar onde a gente está reunido em torno de Jesus, é um ambiente bom, é um ambiente agradável quando a gente vive em união. Por isso, é muito importante esses momentos de café, de vinda, que você pode abraçar o seu irmão, conversar com o seu irmão, perguntar como é que foi a semana, ter esse contato de amizade, de abraço, de contato que talvez na semana corrida você não tenha. Porque são nesses espaços, é nesse ambiente onde a gente está junto, onde a gente está falando de Jesus, onde a gente está na igreja, que Deus está abençoando a sua e a minha vida. É nesse lugar, é desse jeito, é a gente junto, que a gente vai cantar junto, ler a palavra junto, que Deus vai abençoar a sua vida. Por isso, esteja com o seu coração aberto para receber a bênção que o Senhor tem para você nessa manhã desse sábado. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais um culto, por o Senhor nos ter nos conduzido nessa semana, que o Senhor use os louvores dessa manhã, a pregação, os momentos de oração, para a gente estar conectado uns com os outros e contigo. Que o Senhor continue transformando os nossos corações, venha abençoar nossas vidas, abençoe os nossos lares, abençoe o nosso emprego, o nosso estudo, o nosso coração, que a gente seja em nome de Jesus abençoado por Ti, porque é nesse lugar onde a gente está junto em comunhão que o Senhor ordena a bênção. É aqui que a gente está em torno de Jesus, que é tão bom como o óleo que era derramado sobre os sacerdotes e os ungia, e eles recebiam a habitação do Espírito Santo. É como o orvalho do monte que descia e era através dessa água que abastecia toda a cidade. É o Senhor, é a nossa reunião em igreja que traz vida para nós, que abastece a nossa vida. A gente consegue acreditar, a gente consegue viver através da gente viver em igreja. É vivendo em igreja, é vindo para a igreja, é escutando, é louvando junto, é estando junto, que a gente consegue ter fé, que a nossa despensa vai ter o alimento, que o nosso guarda-roupa terá a roupa, que a gente vai ter aquilo que o Senhor tiver para nos dar, porque nós temos fé e vivemos nesse ambiente onde é bom e agradável, com comunhão, e o Senhor ordena a bênção. Por isso, continue nos abençoando, nos dê um excelente e um ótimo culto, em nome de Jesus. Amém. Esse primeiro louvor que nós vamos cantar é um louvor que convida você e eu a virmos para a presença do Senhor. Ele te convida a vir, a adorar, a clamar a Jesus, que todo joelho se dobra, que toda língua confessa, que todos vão adorar num momento. Por isso, desde já, a gente tem essa oportunidade de adorar hoje Jesus e experimentar desde agora os benefícios da cruz que Jesus trouxe para nós. Por isso, cante conosco em nome de Jesus, vem. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim
como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, vem. Glória a Deus. Seguindo nesse sentimento onde a gente está adorando ao Senhor, o próximo louvor que a gente vai cantar vem falar sobre esse amor que nunca falha. Por isso, é muito importante a gente entender que nós não viemos à presença do Senhor por causa dos nossos méritos. Não é através do que a gente faz, do que a gente é bom, do nosso mérito, que a gente é aceito por Deus. Mas a nossa salvação é exclusivamente por causa da graça demonstrada no amor de Jesus. É porque esse amor não falha. É porque apesar da gente sim falhar, Deus continua com um amor que não falha. Deus continua o mesmo para sempre, Ele não muda, Ele permanece constante apesar das nossas variações. Mesmo com os nossos altos e baixos, com os nossos erros, Deus continua por graça nos amando e nos convidando a adorar Ele. Por isso, cante esse louvor com a gente de que o amor de Deus não falha. E é por causa desse amor infalível que a gente consegue, que a gente é capaz, que a gente é transformado e viemos aqui nessa manhã adorar o Senhor.
nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Amor não falha. Fazes Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus. Você pode agora continuar adorando ao Senhor através da sua oferta, do seu dízimo, onde você pode devolver e retribuir um pouco de tudo aquilo que o Senhor tem oferecido para você na sua vida. Por isso, para a gente ofertar junto nesse momento, feche seus olhos, ore comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo Senhor ter nos dado o pão de cada dia, pelas oportunidades.
Obrigado pelas condições que o Senhor tem dado à sua igreja e a cada lar, a cada família. Eu oro para que o Senhor continue abençoando os lares, continue multiplicando tudo aquilo que o Senhor deseja dar aos teus filhos e às tuas filhas. Continue abençoando nossas vidas para que cada vez mais possamos multiplicar para o seu reino. Que cada oferta, que cada dinheiro, que cada valor arrecadado seja para que a sua igreja continue crescendo, em nome de Jesus. Amém. Pode ofertar, meu irmão, pode ofertar, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Pela fé, cremos que o universo foi formado. Pela fé, do vazio foi criado. Pela palavra de Deus. Pela fé, somos justificados pela fé, dia a dia transformados, crendo em Jesus, Filho de Deus. Somos feitos filhos de Deus, levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, pra recompensa conquistar em Jesus. Pela fé, os cativos são libertos pela fé, os doentes são curados pelo poder que há em Jesus. Pela fé, na fraqueza somos fortes. Pela fé, não temeremos a morte, pelo aquele que venceu. Crendo em Jesus, Filho de Deus, levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, pra recompensa conquistar. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, pra recompensa conquistar em Jesus. Nosso Redentor vive está, e na terra se levantará. Nossa fé está firmada sobre a rocha que permanecerá. Nosso Redentor vive está, e na terra
levantará. Nossa fé está firmada sobre a rocha que permanecerá. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, pra recompensa conquistar em Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, na carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos para o capítulo 5 e vamos ler do versículo 21 até o versículo 33, em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Efésios, 5º capítulo. E nós vamos do versículo 21 até o versículo 33. E diz assim o texto sagrado, em nome de Jesus: Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, que cada uma de vocês seja submissa ao marido, assim como é ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vocês ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério era um mistério grande, mas me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós oramos para que, nesse momento, o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente seja capaz de absorver aquilo que a sua palavra está nos ordenando e mostrando para a gente nessa tarde desse sábado. Nós oramos para que nesse tema tão profundo que é sobre o relacionamento conjugal, a Bíblia venha nos direcionar sobre qual é a vontade de Deus e como Deus enxerga um relacionamento conjugal saudável e bíblico. Que o Senhor continue nos formando conforme a sua imagem e semelhança, para que nós sejamos estes que vivem de acordo não mais com os padrões do mundo, mas com os padrões de Deus. Feche seus olhos, pode sentar meu irmão, pode sentar minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, espero que vocês tenham passado bem nessa semana. Um feliz sábado a todos vocês. Já estamos agora, meio-dia em ponto, em mais uma tarde desse sábado. Que Deus possa já, desde agora, estar nos abençoando para uma tarde abençoada do tempo que Ele escolheu para a gente relembrar dEle, para a gente
caminhar na palavra e para a gente caminhar junto em oração e em ensinamento bíblico. A gente está nessa série aos Efésios, já estamos nos últimos momentos da série, já estamos terminando hoje o penúltimo capítulo, o 5º capítulo da carta, que tem 6, e nessa série a gente viu respostas essenciais, coisas que todo crente tem que saber. Existem coisas na fé que todos nós devemos saber e viver, porque é através do nosso conhecimento, do nosso estilo de vida, que a gente vai estar pregando Jesus às pessoas. Por isso é importante nós estarmos muito bem baseados, firmados nessas coisas primordiais do cristianismo, para as pessoas enxergarem em nós Jesus e para a gente saber responder às pessoas o motivo, o porquê de tantas perguntas que existem hoje em dia. Por isso, na série, a gente viu qual é o nosso propósito, como fomos salvos, qual é a postura do crente, qual que é o linguajar do crente, como mudar o mundo dividido. E hoje, a nossa pergunta basilar da mensagem é: como deve ser o relacionamento conjugal? Como deve ser o relacionamento entre casados? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre relacionamento entre marido e entre mulher? E desde já eu faço um adendo, pois eu acho muito importante em todas as mensagens, em todas as ideias em púlpito, que a Bíblia seja exposta. Com isso eu não falo que a experiência de vida não é importante, pelo contrário, mas é a experiência que vai só provar o que a Bíblia diz. O mais importante é sempre a palavra de Deus e não a experiência. O mais importante é sempre a palavra de Deus e não o costume do mundo, ou o jeito que a gente foi criado, ou o jeito que nós acreditamos. Por isso, antes de estabelecer qualquer convicção de certo ou errado, é importante a gente saber que as nossas convicções vêm da Bíblia, e não da cultura, não da época e muito menos da vivência. E eu falo isso porque um dia, no primeiro mês que eu entrei no mestrado, eu tinha um amigo que já era bem mais velho que eu, com 30 e poucos anos de idade, é um reverendo, é um rapaz fantástico, e eu ainda não tinha assumido nenhuma igreja, eu ainda estava em estágio, e eu estava conversando com ele sobre essas preocupações, de como vai ser virar pastor tão jovem, como vai ser virar pastor com 22 anos, solteiro, sem ser casado, jovem, com uma formação que é pelo seminário, não é nem reconhecida pelo MEC, e agora entrando num curso de mestrado com pessoas que são 10, 20, 30 anos mais velhas do que eu, mais experientes, mais sábias e muito melhores. Como ser pastor? Como falar com as pessoas? Como que eu vou pregar? Como que eu vou poder conversar com alguém? E aí, esse reverendo amigo meu, ele respondeu a minha pergunta com outra. Ele falou: mas Gustavo, a sua pregação, o seu aconselhamento vai ser bíblico ou vai ser pessoal? E aí ele começou a falar comigo de que a nossa fala, ela não é baseada no que a gente vive, contanto que isso seja importante. Ela é baseada no que Deus diz na Bíblia. Então, por isso, não importa se é uma pessoa de 15 anos pregando, se é uma pessoa de 20, de 30, de 40 ou de 80, o que importa é se a palavra está sendo pregada e exposta do jeito certo. A Bíblia está sendo pregada de maneira fiel, de um jeito claro, de um jeito onde a gente está falando que Jesus ordenou. Sim, não se preocupe, quem faz a obra é o Espírito Santo. Por isso, em tempos onde o nosso foco muitas vezes é humano, nas capacidades de cada um, a Bíblia vem nos mostrar que o foco de qualquer convicção, de qualquer palavra, de qualquer aconselhamento, de qualquer pregação, não é nós mesmos, não é outras pessoas, não é cultura, contexto, estilo de vida da época, é a palavra de Deus, que é imutável, que é perfeita, que qualquer pessoa, em qualquer contexto, em qualquer idade, se falar o que está escrito, está transmitindo a palavra de Deus e o Espírito Santo vai convencer os corações conforme a vontade dele. Por isso eu convido vocês
a escutarem não o Gustavo solteiro, que não é casado, falar sobre casados, mas a palavra de Deus junto comigo, para a gente aprender junto como deve ser um relacionamento conjugal de acordo com a vontade de Deus, que Ele vai direcionando a gente conforme a vontade dEle. Por isso, a título de introdução, é muito importante a gente ressaltar como o casamento tem sido visto nos dias atuais. A gente vive numa cultura onde essa ideia de relacionamento tem sido reformulada com o tempo. Tem tido uma profunda crise sobre relacionamento sério. Hoje em dia existe gênero fluido, pessoas de espírito livre, pessoas que não necessariamente gostam de um só gênero ou de um só sexo. Para mim é a mesma coisa e para a Bíblia também. Mas há pessoas que hoje em dia se identificam de diferentes maneiras e gostam de diferentes gêneros, sexos, ou seja qual for a nomenclatura que mais lhe agradar. Pessoas onde julgam que não é mais necessário um relacionamento sério. Eu posso ser, como eles dizem, um espírito livre. Eu tenho um relacionamento aberto. E hoje em dia tem explodido até o fenômeno do trisal, onde 3 pessoas convivem num relacionamento amoroso. Seja 3 homens, 2 mulheres e um homem, 2 homens e uma mulher, seja qual for a chance e a probabilidade, existe hoje em dia o trisal. Hoje em dia não só o trisal, mas eu fiquei horrorizado que eu vi nas redes sociais que agora estão fazendo até quarteto. É quase formação de quadrilha amorosa hoje em dia, de tanta gente que está cabendo num relacionamento. É agora um amor extremamente fluido, aonde não existe mais relacionamento sério, compromisso. Fora isso, diante de toda essa crise, a gente conseguiu ver que, apesar de tudo, o Brasil em 2022 registrou 1 milhão de casamentos civis. Ou seja, após a pandemia, teve um aumento no número de pessoas que estão se casando. Mas ainda assim, é muito atrás do que era em 2015. Em 2015, o número de casamentos civis era muito maior. A população aumentou, mais gente nasceu, mas o número de casamento não aumentou. E por outro lado, se o número de casamento em 2022 foi de mais de 1 milhão de pessoas se casando no Brasil, o número de divórcios escritos no papel está em quase 450 mil. Ou seja, quase metade de todos os casamentos que existiram em 2022 vão terminar em divórcio daqui a algum tempo. São números assombrosos, onde casais em união estável, não escrita formalmente, vivem. Pessoas que dividem casa, dividem a cama, dividem a intimidade, dividem a vida no mesmo teto, mas não são casadas, não são registradas, nem união estável. O crescimento desse fenômeno que os especialistas chamam de pessoas juntadas tem crescido de uma maneira absurda. As pessoas não querem mais se casar. As pessoas não querem mais fazer união estável. As pessoas não querem mais burocracia papelada. Se eu estou vivendo no mesmo teto que você, a gente está bem tranquilo. Por mais que a lei fale que depois de um certo tempo vira automaticamente, as pessoas não querem mais o compromisso. Talvez você possa até conhecer pessoas que vivem como casadas, vivem juntos, moram juntos, saem juntos, têm intimidade juntos. É tudo como casados, mas não são. Não são casadas legalmente, não são casadas civilmente e muito menos, óbvio, religiosamente e de acordo com Deus. Isso é um fenômeno que não tem acontecido só no mundo, mas dentro da igreja. Apesar do discurso cristão, apesar da Bíblia e da pregação do Evangelho, o adultério, a negligência emocional e os números de divórcio dentro da igreja são quase equiparados aos mesmos de pessoas não religiosas. O número de cristãos que se divorciam é quase o mesmo número de pessoas não cristãs que se divorciam. O número de adultérios de pessoas cristãs é quase o mesmo número de pessoas não cristãs. A verdade é que os números e as estatísticas mostram que o evangelho que a gente tem vivido não é verdadeiro. Os números estão mostrando
que a igreja não sabe viver o relacionamento conjugal. Houve um erro de rota, houve um erro em algum momento da vida, do caminho, da escolha, aonde não soubemos viver ou saber como deve ser o relacionamento conjugal. E os números são uma prova concreta disso. Por isso, diante de todo esse fenômeno que tem acontecido, vem a pergunta urgente para a gente nessa tarde de sábado: como deve ser o relacionamento conjugal? Segundo a Bíblia, segundo aquilo que Jesus ensina. Porque talvez você possa pensar: eu estou casado hoje, mas você não pode estar amanhã. Se você seguir a estatística, você pode fazer parte dos 45%. Mas o que vai fazer daqui a 10 anos você ainda estar casado, casada? O que vai fazer com que o seu relacionamento continue? O que vai te garantir que esse amor vai continuar? É se a gente entender como deve ser o relacionamento conjugal à luz da Bíblia. Por isso, não caia na rotina conjugal. Não caia em como é a vida conjugal de acordo com a sua cultura, de acordo com como seu pai e a sua mãe ensinou, de acordo com como você já está acostumado a viver, de acordo com como você e o seu marido ou você e sua esposa definiram juntos como deve ser. Antes de tudo, entenda como a Bíblia ensina que deve ser o relacionamento conjugal, para que isso você viva de maneira saudável, de maneira bíblica, e Deus abençoe o seu relacionamento. Por isso, a gente vai ver alguns movimentos de Deus para a gente nessa tarde de sábado, respondendo a essa pergunta de como deve ser o relacionamento conjugal. A primeira divisão, em primeiro lugar, a gente consegue ver no versículo, e eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, obviamente, no texto de Efésios 5, do versículo 21 até o 33, onde a gente vai recapitulando esse texto enquanto a gente o expõe. O versículo 21, ele diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. O texto base que a gente leu, que vai do 21 até o 33, ele tem como centro, ele tem como alicerce o que está no versículo 18 do texto, que é ser cheio do Espírito Santo. O que Paulo está desenvolvendo nessa carta à igreja de Éfeso é que uma vez que você é cheio do Espírito Santo, o jeito que você se relaciona com as pessoas muda. O jeito que você trata a sua esposa, o jeito que você trata o seu marido, a gente vai ver no capítulo 6, o jeito que você trata os seus filhos, o jeito que você trata os seus pais, o jeito que você trata os funcionários, o patrão, deve mudar. Porque uma vez que a gente, no versículo 18, não estamos mais nos embriagando com vinho que leva à libertinagem, mas nos enchendo com o Espírito, isso nos leva a atitudes práticas na vida. Isso nos leva a uma mudança de comportamento. E aí Paulo ele vai elencar quais são essas mudanças de comportamento que alguém que é cheio do Espírito Santo deve ter. E uma dessas mudanças de comportamento que Paulo elenca é o jeito que a gente trata o casamento. É o jeito que a gente trata o relacionamento conjugal. Por isso, uma vez que nós estamos nos enchendo do Espírito Santo, há uma postura bíblica de como deve ser o relacionamento conjugal. E, em primeiro lugar, a Bíblia coloca no versículo 21 que é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está colocando um termo que é recíproco, voluntário. Você deve servir, se sujeitar ao outro por temor de Jesus. A ideia do texto é, como você teme a Deus, você deve fazer com que todo esse temor que você tem por Deus se traduza em você ser uma pessoa que se sujeita a outras. Ou seja, o oposto é extremamente verdadeiro. Quando nós somos uma pessoa que não se sujeita às outras, nós somos uma pessoa que não teme a Deus. Paulo ele associa o temor do Senhor, o conhecimento de Deus, com uma mudança de postura. Infelizmente, a sociedade ela criou uma ideia muito horrível de que racionalismo, conhecimento é diferente de empirismo, vida prática. E separou os dois.
Uma coisa é o saber, outra coisa é o fazer. Não existe isso na Bíblia. Na Bíblia, se você sabe, você faz. Se você está fazendo é porque você não sabe de verdade. A ideia é que se você não vive de maneira diferente, você está conhecendo todo mundo, menos Deus. Porque se você conhece Deus, você muda. Não existe vida prática que não tenha conhecimento. E não é conhecimento se não se traduz em vida prática. Por isso, o primeiro lugar do texto que Paulo vai dar, o primeiro movimento para você e eu, nessa tarde de sábado, para entender como deve ser o relacionamento conjugal é o chamado à sujeição através do temor de Cristo. Se você é alguém que ama Jesus, se você é alguém que teme, que tem medo e respeito por Deus, a maneira que você se relaciona com os outros deve mudar. Tem que parar de normalizar o que o Instagram tem feito, de normalizar temperamentos complicados. Às vezes a pessoa é extremamente difícil, rancorosa, guarda mágoas, e ela fala, não, é que eu tenho uma personalidade forte. Não existe personalidade forte. Existe coração cheio de pecado que precisa mudar. Não existe colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Existe pecado. Embora tenha essas divisões de temperamento, existe o pecado, que vai fazer você ser complicado. Por isso, o primeiro chamado é se unir a Jesus para mudar o jeito que a gente se relaciona. A gente vive nessa sociedade hipócrita que fala de reciprocidade. Que fala, você tem que tratar a pessoa de acordo com o que você é tratada. Você tem que devolver para a pessoa de acordo com o que a pessoa faz para você. E isso é muito normalizado nas redes sociais, nos stories, nos posts. Isso é errado. Jesus, há 2000 anos atrás, falou o seguinte: se a justiça de vocês, se o estilo de vida que vocês levam, não for muito melhor do que o dos fariseus, vocês nunca vão entrar no reino dos céus. O que Jesus está dizendo é que a frase que movia a época era olho por olho, dente por dente. Tomou um tapa na cara, devolva. Alguém fez mal para você, retribua. Daí Jesus fala, se vocês não forem melhor que isso, se vocês não forem diferente disso, vocês nunca vão entrar no reino dos céus. Por isso, o temor que nós temos por Cristo, o anseio que nós temos de entrar no reino dos céus, o medo que a gente tem de ficar do lado de fora, deve mudar o jeito que a gente vive para nós sermos pessoas que se sujeitam. O relacionamento conjugal não deve ser um campo de batalha e de guerra, onde o homem e a mulher ficam discutindo sobre quem está certo, mas deve ser o lugar onde habita a sujeição, a humildade. É isso que a Bíblia diz. Ele não está falando de sujeição por inferioridade, passividade, até porque Jesus foi aquele que mais se sujeitou. E isso não fez dele inferior e nem passivo, pelo contrário, isso fez ele mais ainda Deus e glorioso. Por isso, no momento que você se sujeita ao seu marido, à sua esposa, você se assemelha a Cristo e caminha não um caminho de ser pior, de estar errado, mas num caminho glorioso de se parecer com Jesus. Por isso, é importante a gente entender, em primeiro lugar, o primeiro movimento, a gente se sujeitar uns aos outros. Na carta seguinte da Bíblia, depois de Efésios vem Filipenses, no capítulo 2 da carta aos Filipenses, basta você virar a página da sua Bíblia, diz, no versículo 3, que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Ou seja, a Bíblia não fala nem de igualdade. A Bíblia não fala que você tem que tratar a pessoa tão bem quanto. A Bíblia fala que você tem que tratar a pessoa melhor. É para você considerar o outro superior a você. E se é assim com gente que não é nem crente, com gente que é da igreja, imagina com a pessoa que você divide o teto. Imagina com a pessoa que você escreveu, assinou no documento que vai ser marido dela, esposo dela, até que a morte o separe. Imagina a pessoa que você se tornou uma só carne diante de Deus e dos homens. Quanto mais a ele, a ela, nós não devemos ou deveríamos nos sujeitar e tornar eles superiores a nós mesmos.
Por isso, em segundo lugar, Paulo ele vai abrir o leque sobre essa sujeição. Paulo ele fala de maneira genérica: sujeitem-se uns aos outros, esse é o grande mandamento. E aí ele vai trabalhar como a gente se sujeita. E aí, primeiro exemplo, ele vai falar da mulher e depois ele vai falar do homem. Por isso, em segundo lugar, a gente vai ver o papel da esposa na sujeição. O texto diz, a partir do versículo 22 até o versículo 24. Mulheres, cada uma de vocês seja submissa ao marido, assim como é ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Então, o segundo movimento dessa tarde de Deus para você, que é mulher, é que no papel do relacionamento, no papel de um relacionamento conjugal, num papel até de um namoro, de um noivado, que tudo isso caminha para um casamento, o papel da esposa, que a Bíblia fala, é a sujeição ao marido. E por mais que isso possa soar arrogante, machista, a ideia é que Deus estabeleceu uma função para cada pessoa no papel da família. E cada um tem um papel diferente. E é reconhecer e viver esse papel diferente que vai fazer com que o seu casamento seja ou não abençoado por Deus. Vai fazer com que a vida conjugal que você tenha agrade ou não o coração de Jesus. Biblicamente, submissão é se colocar de maneira voluntária debaixo da liderança de outro, com amor, com respeito e com confiança. A ideia do texto é reconhecer que existe um Deus, que é Deus, que legisla, que decide sobre as coisas. Por isso, ter fé em Deus é aceitar o que Deus manda. Mesmo que a cultura fale o contrário. Mesmo que seja chato, mesmo que seja difícil, mesmo que você não goste, mesmo que você não queira. É uma questão de fé. Talvez você, mulher, possa falar algo que faz muito sentido. Pô, pastor, mas se eu for submissa ao meu marido no meu lar, a casa desanda. O lar desaba. Não tem como fazer isso. Eu tenho que segurar com minha mão, eu tenho que segurar com minha força, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que liderar, eu tenho que fazer, porque senão já era. Como que eu vou ser submissa ao meu marido? Se eu for ele, aí que já era mesmo. Aí que as coisas não vai. Essa postura, ela reflete fé em Deus ou fé em si própria? Por isso é importante refletir o quanto de fé nós temos em Deus e nas coisas que Ele ordenou a nós. E enquanto de fé a gente tem na força do nosso braço. Às vezes a nossa fé, a nossa confiança, o nosso estilo de vida está muito mais pautado em quem a gente é, nas nossas capacidades, nas nossas qualidades. Eu sou o cara, eu sou a mulher, eu faço tudo, e com base em quem eu sou, eu sustento o lar. Então, se é você quem sustenta, já não mais é Deus. Se a maneira que você se relaciona não é a maneira que Deus decidiu, já não é mais Deus que conduz e que abençoa essa relação, mas é um relacionamento que vai estar baseado no seu mérito, na sua força. E aí a minha pergunta a você é, e quando você falhar? E quando você adoecer? E se você se entristecer? Acabou o lar? Por isso, quem rege o lar não é a gente, mas é Deus que decidiu como faz as coisas. Deus, Ele é muito mais inteligente que eu e você. E se Ele ordenou que tal coisa funcione de tal jeito, gente, é porque Ele sabe o que Ele faz. Por isso, em primeiro lugar, tenha fé em Deus, mulher. Tenha fé em Deus, de que quem direcionará o seu lar vai ser Ele. De que se você olhar para a palavra de Deus e querer viver como a palavra de Deus, Deus vai transformar o seu lar. Deus pode transformar o seu marido.
Deus pode transformar o seu relacionamento. Deus pode transformar um coração de uma mulher que às vezes pode ser extremamente sobrecarregado, cheio de funções, cheio de pressão, em querer fazer tudo, em querer ser tudo, em romantizar isso. Mas Deus está falando que esse não é o caminho saudável. Por isso, tenha fé em Deus. Acredite que Deus está falando porque Ele sabe o que é melhor. E se Ele está falando, Ele vai ajudar a guiar o lar de maneira saudável. Faça a sua parte. Escute a voz de Deus. O feminismo radical tem pregado nos dias atuais de que toda forma de autoridade masculina é opressão. A Bíblia não está ensinando machismo. A Bíblia ensina um modelo de complementaridade. De entender que os dois vão virar um só. É como se cada um valesse meio, 0,5. É a junção dos dois que vira um inteiro. Só que cada 0,5 tem características diferentes. Para os dois se tornarem uma só carne, a mulher tem que ter tais qualidades. Para que os dois se tornem uma só carne, o homem tem que ter tais qualidades. Se você inverter o papel, não vai dar um. É impossível. Não tem como a gente viver diferente do que Deus manda e esperar que as coisas vão acontecer como Deus quer. Não tem como a gente viver diferente de tudo do que está na Bíblia e na hora que der problema, meu Deus, por que isso aconteceu? Ué? Há uma frase muito complicada sobre casamento, de que nem em todo casamento foi Deus que abençoou. Essa frase não está na Bíblia. Na verdade, a Bíblia apresenta que todo casamento é a instituição de Deus. Ele criou o casamento no Éden, entre Adão e Eva. O rompimento do casamento não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com os nossos problemas, o nosso pecado. É o que Jesus fala, é o coração duro que fez com que houvesse o divórcio. Mas não significa que o divórcio aconteceu porque não existiu o casamento. E aí vem aquela ideia de que não, existiu o casamento civil, mas Deus não estava nesse casamento. Esse casamento não era religioso. Meu irmão, minha irmã, Deus ele é Senhor de tudo e de todos. Ele está em tudo e em todos os casamentos. Se dois não crentes casarem, é um casamento também de Deus. E se eles se separarem, tem as consequências também de Deus. E se você quiser entender um pouco mais sobre o divórcio e o casamento, eu te convido a ler 1 Coríntios capítulo 7. E ver como Deus enxerga o casamento, como Deus enxerga o divórcio, como Deus enxerga novo casamento. Mas, voltando para o nosso tema, a submissão bíblica da mulher no casamento não é calar a voz da mulher. Não é alienar a mulher. Pelo contrário, a ideia é de um Deus que se preocupa com a mulher. De um Deus que sabe como o coração e a mente feminina funcionam. E por conta dessa preocupação e amor de Deus pelo sexo feminino, Ele estabeleceu diferentes funções no matrimônio. E para que você viva bem, para que Ele viva com você, viva de acordo com a vontade dEle. É entendendo que Deus vai agir no seu coração de acordo com a ordem que Ele estabeleceu. Por isso, antes de abraçar um casamento disfuncional, e eu não estou falando disfuncional que é um casamento de briga que dá errado. Disfuncional é que não é de acordo com o que Deus mandou. Olhe para o que a Bíblia diz. Tenha mais um pouco de fé que Deus está no controle da sua relação conjugal e mude o que você precisa mudar. Em terceiro lugar, a Bíblia agora vai falar dos maridos e diz assim o texto do versículo 25 até o versículo 30. Maridos, cada um de vocês ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o. Obrigado, Patrícia. Antes, alimenta-o e dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Ou seja, o papel do marido no relacionamento conjugal é o amor sacrificial como o de Jesus. A Bíblia não está falando de amor romântico. A Bíblia está falando de um amor sacrificial que cada homem, que cada marido deve ter em relação à sua esposa.
E se você ver, Cristo não foi o homem que subjugou as mulheres. Cristo não foi o homem que calou e alienou as mulheres. Cristo não foi o homem que exerceu uma liderança autoritária, uma liderança hipócrita, mas Cristo foi aquele que liderou, que ensinou através do exemplo, através do amor sacrificial. Às vezes é muito errado a gente associar a ideia do marido ser o líder da casa como ele ser o superior, e não é. Porque a Bíblia fala e compara que o marido será como Cristo e a esposa como a igreja. Mas se você ler em João capítulo 13, a gente vai ver Cristo lavando os pés dos discípulos que era da igreja. Por isso, marido, por isso, homem, às vezes você lavar o pé da sua esposa é você liderar a sua casa. É você ser homem, ser líder e ser como Jesus. Às vezes, você admitir que está errado e pedir desculpa primeiro. Às vezes, você mesmo estando certo, não querer brigar, é manifestar liderança em Jesus. Porque a liderança no relacionamento não é eu sou o líder, eu mando, faz o que eu falo, mas é uma liderança baseada em amor e exemplo. É liderar como Jesus liderou. O marido, o homem, tem o papel de ser a imagem e semelhança de Jesus no casamento, como ele é com a igreja. Jesus, com a igreja, ele não impôs as opiniões de maneira errada, mas Jesus foi aquele que se prendeu na cruz e chegou a dar a própria vida pela esposa, que é a igreja. Por isso, marido, você deve ser o primeiro a ser capaz de sacrificar pela sua família, pela sua mulher. Você deve ser o primeiro a tratá-la e entendê-la. Você deve ser o primeiro a pedir desculpa. Você deve ser o primeiro a lavar os pés dela. Você deve ser o primeiro a ser como Jesus foi. Porque isso não tem nada a ver com liderança. Às vezes a gente vê ambientes na igreja de casamentos terríveis, de homens que oprimem as suas mulheres e se escondem atrás desses textos. Mulher tem que ser submissa. Eu sou o cabeça, eu sou o líder. Mas foi assim que Jesus fez? Foi assim que Jesus liderou? Foi assim que Jesus viveu? Você, como homem, tem a missão de ler esses evangelhos, entender como Jesus vivia e ser igual na sua casa. Por isso, essa é a liderança bíblica. Amar como Cristo não é ser um dominador, não é ser frio, mas é você ser o primeiro a se sacrificar, pedir perdão, proteger, servir. Ser um marido não é aquele que trabalha e chega em casa e tem como exigência a janta estar posta e toda arrumada. E ai da mulher se não tiver. Na verdade, se você fazer a janta para sua mulher e você servi-la, você vai ser mais homem, mais líder e mais parecido com Cristo ainda. Porque Cristo foi aquele que serviu num banquete a sua mulher, que foi a igreja. Cristo foi aquele que deu o corpo partido por nós. Por isso, num texto e numa cultura que preza valores errados e que acostuma a gente com ideias erradas para um casamento saudável, é importante a gente voltar ao que a Escritura diz. Por isso implica você, homem e marido, a estar emocionalmente presente com a sua esposa. Não adianta só pagar as contas. Não adianta só dar o dinheiro. Não adianta só dar o que ela pede. Não adianta só dar presente. É como o pai ausente, que nunca vê o filho, mas uma vez por ano dá um presente e está tudo bem. O papel do marido não é a presença financeira no casamento. O papel do marido é, antes de tudo, a presença emocional. É ser o suporte, o alicerce da mulher. É ser aquele que a mulher sabe que pode desabafar, é ser aquele que ajuda, é ser aquele que está emocionalmente presente nos altos e baixos da mulher. É ser aquele que está fisicamente disposto a servi-la. É ser aquele que se preocupa e faz isso de maneira ativa. O marido lavar a louça é extremamente espiritual, cabeça, liderança e parecido com Jesus. O marido cuidar dos filhos e abrir mão do futebol para escutar um pouco e passar um tempo com a mulher é extremamente másculo, hétero e de crente. Ele ama mais a esposa do que o próprio conforto. E ama a esposa mostrando a presença dele. Por isso eu quero caminhar para o último ponto, e já caminhando para o encerramento.
Diz do versículo 31 até o versículo 33, Paulo fazendo uma análise do próprio texto de Gênesis, que ele diz: por isso, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. O casamento, Paulo está concluindo no capítulo 5, dizendo que ele é um reflexo desse mistério espiritual. O casamento deve ser um reflexo do relacionamento de Jesus com a igreja, onde a igreja representa a mulher e Jesus representa o homem. A união do marido com a mulher deve representar a união de Jesus com a igreja. Por isso o casamento ele não é simplesmente uma papelada, um contrato civil, mas ele é uma aliança espiritual diante de Deus. Todos vocês que estão casados e casaram, fizeram uma aliança espiritual diante de Deus, em que vocês concordavam em viver o que está nesse texto e que se esforçariam para viver assim. É uma aliança onde a mulher fala, eu viverei como a igreja, e o marido fala, eu viverei como Cristo. E ele conclui dizendo, marido, ame a mulher. Ame a ponto de se sacrificar, ame a ponto de servir, ame a ponto de estar sempre presente, ame como Jesus amou os seus discípulos. E mulher, respeite o seu marido, seja submissa ao seu marido, porque é com cada um fazendo essa função de maneira certa, correta, bíblica, que os dois vão ser um só diante de Deus. Que nenhuma balança vai pender nem para um lado e nem para outro. Por isso, eu quero concluir como viver isso hoje. Homens, demonstrem amor através de palavras, gestos, atitudes e decisões. A sociedade, infelizmente, criou o conceito de que a fofura, o romantismo, a mensagem, a atenção, o emocional está com a mulher. Mas isso não é bíblico. Até porque se você vê, Jesus foi a pessoa mais emocional que pisou nessa terra. Jesus, o homem perfeito, foi aquele que deu mais carinho e atenção para todo mundo. Por isso você, marido, você não fica mais hétero, você não fica mais másculo, se você não for atencioso, fofo, emocional. Na verdade, você fica mais pecador, mais duro e menos parecido com Jesus. Por isso, peça perdão primeiro. É papel do homem pedir desculpa primeiro. É papel do homem servir primeiro. É papel do homem amar primeiro. É papel do homem ser fofo primeiro. Cabe ao homem servir, proteger e amar, como Jesus foi com a gente. Para a esposa, reconheça a liderança do seu marido. Reconheça o seu papel no lar. Não faça como disputa, como briga. Uma das piores coisas num relacionamento que a gente consegue ver, e talvez você já tenha presenciado, seja vivido ou seja visto, é quando o relacionamento é uma disputa de quem é o líder, quem manda, quem direciona, quem é o certo. Mulher, confie em Deus, de que Deus vai cuidar e vai tratar do coração do seu marido. Seja submissa a Ele. Reconheça que Deus instituiu os homens para ser a cabeça, a liderança do relacionamento. Não dispute o controle. Seja a pessoa que consegue ter a visão que o marido não tem. Não seja a pessoa que venha para disputar e subtrair, mas seja a pessoa que vem para somar no relacionamento. O marido é capaz de enxergar numa direção, o papel da mulher é mostrar para o marido as outras direções que vão contribuir para um caminho melhor e não oferecer outro caminho. Seja a mulher que adiciona no relacionamento. E eu quero concluir dizendo que o lugar do relacionamento é um lugar onde há perdão diário. Façam do lar um lugar de graça, um lugar de perdão, um lugar de clima bom, um lugar onde mostra pessoas que foram alcançadas por Jesus, pessoas que foram transformadas por Jesus. Não é à toa que quando Paulo vai escrever na carta ao Timóteo, que um dos requisitos para ser presbítero é governar bem a própria casa. Porque a própria casa deve refletir como você é crente. Por isso, o lugar do seu lar, o ambiente que você vive no relacionamento, a cama que você dorme com a sua esposa deve ser de um clima
tão bom quanto é o clima no céu entre Jesus e a igreja. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, vamos encerrar. Eu quero concluir dizendo que isso não é uma lista simplesmente de afazeres e mandamentos. Lembrem-se, a gente não consegue isso sozinho. Não existe casamento perfeito. Não existe relacionamento conjugal onde a mulher vai ser tudo isso sempre e o marido vai ser esse homem perfeito sempre. Não existe perfeição. Vai ter briga, vai ter discussão, vai ter divergência de opinião, vai ter momento em que vai ter problema, mas entenda uma coisa, vocês dois são pecadores, vocês dois são falhos. E o que une vocês não é a qualidade de vocês, não é a inteligência de vocês, não é a capacidade de vocês, mas é o Jesus que habita entre vocês. Jesus é o termômetro do relacionamento. É a graça de Jesus, é Cristo vivendo em vocês, em nós, que vai fazer o relacionamento dar certo e se perpetuar. Não confie nas capacidades próprias, confie em Jesus. É viver em Cristo pelo Evangelho. Por isso esse texto não é um peso legalista, mas é um chamado à santidade conjugal. Esse texto é reflexo de um coração que está sendo cheio pelo Espírito Santo. Os homens só são capazes de amar como Ele amou, porque foram transformados pela graça de Jesus. As mulheres só são capazes de serem submissas, porque foram transformadas pelo Espírito. O centro do casamento, independente da crise, da discordância, da diferença, é Jesus. Quando o relacionamento estiver difícil, quando der briga, quando der problema, quando der divergência, quando alguém não fizer um dos papéis, olhem para Cristo. Ele é aquele que pode preencher todas as coisas. Ele é aquele que pode fazer a gente crescer como pessoas, a se tornarem cada vez mais preparadas para viverem, para entrarem, continuarem num relacionamento conjugal de acordo com Deus. Por isso, a base, o alicerce do relacionamento não é você mesma, é Jesus. É a graça de Jesus que deve transformar o seu coração todos os dias da sua vida. Sem Ele, não há casamento, não há relacionamento conjugal saudável e nem bíblico. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um momento de instrução da sua palavra. Eu louvo ao Senhor porque me alegra muito a oportunidade desses momentos de instrução da Bíblia, aonde o Senhor fala de maneira audível a mim e a sua igreja, a sua vontade e aquilo que a gente deve fazer. Que o Senhor possa nos dar mais oportunidades e mais momentos onde o Senhor vem instruir a nossa vida sobre como a gente tem que viver, como a gente tem que se relacionar, como o Senhor decidiu que funcionam as coisas. Perdoe muitas vezes pelos nossos papéis serem errados, perdoe pelas distorções que o nosso pecado causa. Eu oro para que o Senhor venha redimir os nossos relacionamentos, venha curar corações, venha curar casamentos, venha trazer perdão, lares saudáveis, climas que sejam bons. Venha agir como termômetro e centro da relação. Venha guiar os maridos e as esposas a viverem como o Senhor quer. Que essas instruções que o Senhor nos passou nessa tarde de sábado sejam vivas no nosso coração durante toda a nossa semana que vai vir, que essa seja uma oportunidade da gente demonstrar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa tarde de sábado, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.